Olá, seja bem-vindo ao canal do Serve J. Você que acompanha aqui o nosso canal e o nosso quadro Literatura Espírita, hoje eu venho trazer mais uma indicação de livro para você. Para quem está nos acompanhando, sabe que a gente vem falando aí das obras de Allan Kardec. A gente começou indicando lá a biografia de Kardec, até para que você possa saber quem é Kardec, né? Se não conhece, conhecer, entender as razões que o fez a escrever todos esses livros. E vemos depois, na sequência, falando dos livros que ele escreveu. Nós temos aí 5 principais obras que ele deixou para nós, falando do espiritismo, da codificação espírita, e cada obra com uma visão. Então já falamos aqui um pouquinho do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns. Hoje seria a vez do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a terceira obra dele. Porém, temos aqui no nosso canal um quadro só sobre o Evangelho, que a nossa colaboradora Amy Sato faz também uma vez por mês, falando do capítulo do Evangelho, cada vez um capítulo novo. Então, se você não conhece o Evangelho segundo o Espiritismo, eu recomendo que clique aqui no nosso canal, no primeiro vídeo que ela fez, que ela fala um pouco da introdução. Então, conta um pouquinho da história, do porquê ele foi escrito. E na sequência, aí acompanhando os capítulos que ela vem trazendo para nós mensalmente. Como lá o Evangelho já está bem explicado, hoje eu vou falar então para vocês da quarta obra de Kardec, que se chama O Céu e o Inferno. É essa obra aqui, que ele nos deixou, que vem depois do Evangelho segundo o Espiritismo. E qual é o objetivo dessa obra? Ele vai trazer um pouquinho a explicação e a visão espírita sobre a justiça divina. Ele vai falar em dois, o livro é dividido em 2 blocos, vamos assim dizer. Então, no primeiro ele vai trazer diversos temas que falam da justiça de Deus, da visão que se tem sobre essa justiça, das penas eternas, o que é o céu, na visão espírita, na visão também católica, o que é o inferno, o purgatório. Existem penas eternas? Será que realmente fazemos algo errado e estamos condenados para sempre? Uma pena eterna? Será que ela existe? Então ele traz a visão espírita da pena eterna, das invocações dos mortos, da proibição de invocar os mortos. Então por que existe essa proibição? Então saber um pouquinho aí da lei mosaica, de como isso veio se desenvolvendo. Vai falar de anjos, de demônios. Então ele vai trazer uma visão espírita sobre todos esses conceitos que muitas vezes a gente tem, a gente trouxe aí, na maioria dos casos, da religião católica. E aí ele vai explicar essa questão da justiça divina sob a luz do Espiritismo, explicando um pouquinho cada um desses itens. E na segunda parte do livro, que eu acho a parte mais interessante, depois que a gente entende esses conceitos, aí essa parte ela vem elucidar através de casos, através de exemplos de espíritos que desencarnaram e que se encontram cada um numa situação, explicando para nós como foi esse momento do desencarne, como eles se sentiram nesse momento, como está sendo nesse outro lado da vida. E aí faz uma divisão, de acordo com a categoria. Então, como esse espírito se comportou aqui na Terra enquanto encarnado, como foi a sua morte. E aí ele vai dividindo isso em casos que ele vai trazendo, dessas comunicações, e colocando pra gente como está sendo a vida pós a morte, ou como foi o momento da morte para cada um deles. É um livro muito interessante, porque ele explica diversas coisas que a gente toma por certo ou por errado, sem entender a razão de por que existe. Então ele vai explicando a fundo todos esses conceitos que muitas vezes a gente recebe desde pequenininho e ele não se questionou, não entendeu, não sabe por quê. Eu separei aqui um trechinho, que é do capítulo 11, que ele fala do temor da morte. E aí ele fala assim: à proporção que o homem compreende melhor a vida futura, o temor da morte diminui. Uma vez esclarecida a sua missão terrena, aguarda-lhe o fim calma, resignada e serenamente. A certeza da vida futura dá-lhe outro curso às ideias
outro fito ao trabalho, antes dela, nada que se não prenda ao presente. Depois dela, tudo pelo futuro, sem desprezo do presente, porque sabe que aquele depende da boa ou da má direção deste. Então a gente entende que o temor que muitas vezes se tem da morte é a falta de conhecimento dela, né? O que vai nos acontecer depois da morte? Tudo acaba? Só existe mesmo esse momento, essa vida? Ou existem outras? Ou existem outras oportunidades? O que vai acontecer conosco depois de morrer? Vamos para o inferno, queimar para sempre no caldeirão? Por purgatório? Ou será que vamos diretamente para o céu? Então esse medo que às vezes a gente cria, né, da morte, ele vem nos explicar aqui nesse capítulo, que na verdade o que teremos depois da morte não vai ser definido depois da nossa morte, mas no que a gente faz hoje. Porque é o nosso presente que define o nosso futuro. Como estamos agindo hoje? Como estamos direcionando a nossa vida, as nossas ações? E é baseado nisso que, com certeza, seremos, depois da morte, né, classificados, vamos assim dizer, né, de acordo com a nossa conduta, de acordo com as nossas ações, como que vamos ser depois da morte, né? O que nos espera lá na frente. Então, não devemos ter medo disso, mas devemos viver hoje da melhor forma, porque com certeza teremos sim um bom recebimento, um acolhimento e um amparo nesse momento. Então, esse é apenas um exemplo, né, de um capítulo que ele traz aqui pra gente. Mas para vocês terem uma noção, ele vai falar aqui do porvir e do nada, do temor da morte, o céu, o inferno, o purgatório, a doutrina das penas eternas. Será que estamos condenados a penas eternas? Que não temos a possibilidade de melhorar, de aprender, de crescer? As penas futuras, segundo o Espiritismo, os anjos, os demônios, né, a intervenção dos demônios nas manifestações modernas, da proibição de evocar os mortos. Então ele traz um pouco todo esse conhecimento, né, essa explicação, e depois ele vai falar pra gente dos exemplos, e aí vai classificar em espíritos felizes, em condições medianas, sofredores, suicidas, criminosos arrependidos, espíritos endurecidos, expiações terrestres, para que a gente possa entender um pouquinho essa vida futura de acordo com o nosso presente, com aquilo que vivemos hoje. É um livro que não se pode deixar de ler. Traz muito conhecimento e muita base para a gente seguir em frente. E é isso. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe, comente aqui pra gente e vamos aí aproveitar e divulgar um pouco mais da nossa doutrina, né? Porque o conhecimento compartilhado é sempre crescimento para quem compartilha e para quem recebe. Um grande abraço e até o próximo vídeo.